Tá mutado. Só desmutar, doutor. É só desmutar. Tem um microfoninho com sinalzinho demais. Tá me ouvindo? Aê, legal, legal. Deu certo. Deu certo. Ótimo. Tudo bem, doutor Pedro? Ô doutor, tudo bem? Prazer grande, viu? Falar com o doutor. Como tá as coisas? E a saúde, doutor? Física e mental. Porque na advocacia, doutor, a advocacia ela machuca a gente. Ela é muito bonita, é um ramo maravilhoso, mas ela bate. Se a gente não blindar a mente, a gente fica com ansiedade, fica com depressão, precisa tomar cuidado. É um ramo maravilhoso, lindo, mas judia muito, né, do nosso mental, né, doutor? É verdade. É o, Fica ju, estressado aqui. é o judiciário que faz decisões absurdas, é o cliente que vira contra o advogado. Eu falo que a nossa profissão é que nem técnico de futebol, perdeu 2 jogos, está fora. E advogado é assim, ganhou, melhor advogado do mundo. Perdeu, pronto, já não presta, não serve, cobrou errado, cobrou muito. O cliente, alguns clientes vão achar muitos defeitos, né? Verdade. Pois é, meu nome é Dogmar, aqui que eu tô logado aqui no e-mail do meu filho. Ah, então tá valendo, né? Doutor, Tá mais ouvindo aí? tô ouvindo, viu? Tá dando um delay pequenininho aí, mas eu tô ouvindo bem. O doutor ganhou mais que o professor, ganhou um amigo, viu? Conta comigo. Eu tô aqui à disposição, viu? Tô aqui para te ajudar sempre. Fica, elas são ótimas. E, e fala Aí, pra mim. doutor? Fala, doutor, o que que tá acontecendo? Fala que eu te ajudo sim, viu? Você tem um amigo aqui. Não, não é porque... Então, eu tô com uma audiência para fazer, eu sou advogado também, tô com uma audiência, e é uma questão bem complexa. Conta comigo, vou te ajudar. Porque eu entrei com uma ação de interdito proibitório e, e resultado, o vizinho, ele é um cara meio perigoso, entendeu? Aqui no Mato Grosso é um povo meio perigoso. Aí, Você sabe que depois começaram a ameaçar e tudo. ô doutor, eu coordeno uma pós de direito imobiliário aí, junto com a Érica Rubião, né? Que é uma cartorária da região. Gente boa demais também. E eu percebi isso. Eu percebi que nas salas tinha umas brigas feias, sabe? É. Aí o que acontece? Eu entrei com esse interdito proibitório e eles já contestou a ação antes de ser citado, porque para poder aliviar o conflito, eu mesmo já coloquei uma placa lá na fazenda escrito que tem um processo, entendeu? Entendi. Aí eles já contestaram, juntaram documentos, eles já contestaram, juntaram documentos, aí meu cliente tem escritura, a escritura pública certinha, tudo, mas ainda nós não conseguimos registrar burocracia do sistema, tem que fazer gel, fazer K, e pede documento, e pede mais documento, eu não consegui registrar a escritura ainda. E na defesa deles, eles juntaram uma escritura falsa, porque eu já sabia que eles tinham essa escritura falsa, entendeu? Entendi. Agora, o que aconteceu? O juiz já marcou, já a terceira audiência agora que vai ter para decidir a liminar que eu pedi do interdito proibitório, entendeu? Tem uma não consegue realizar, tem uma próxima não consegue, aí agora é a terceira. Aí eles pegou a rolou testemunha e quer que o juiz ouve a testemunha deles também. É possível isso, não? E o juiz, ele marcou, na verdade... O juiz, na verdade, ele marcou a audiência de justificativa, doutor? Foi essa que ele marcou? Ele marcou uma justificativa, porque na defesa deles eles fizeram um pedido contraposto, entendeu? Para reintegrar na posse. Para reintegrar na posse. Eles alegam que eles tinham posse também. Essa audiência de justificativa e justificação, ela só acontece nas possessórias. Porque o juiz, ele quer ver se a posse é velha ou a posse é nova para dar a liminar ou não. Por isso ele marcou essa audiência. Essa audiência, diferente da instrução e julgamento, o juiz às vezes escuta alguma testemunha, às vezes não, mas ele escuta muito, normalmente, o réu.
ele dá uma abertura para o réu porque ele quer saber se a posse é velha, se a posse é nova, né? E é que o doutor fez um interdito, né? Então, o doutor fez uma ação preventiva antes do esbulho e da turbação, não foi, doutor? Justamente que fica faltando gato na fazenda lá e tudo, aí eles não tiram, aí você vai tirar e põe de novo, entendeu? Porque do lado dessa terra, eles têm uma greguinha pequena, entendeu? Aí eles pegam o gato deles e passam para lá, aí não quer tirar. E nós já não tem gato nenhum na nossa terra, não tem gato nenhum, entendeu? Entendi. Agora me fala uma coisa, doutor. Já que está essa burocracia, tem a escritura pública, feita pelo tabelião de notas. E está essa burocracia, né, para registrar no cartório de imóveis. Mas quanto tempo o cliente já tem de posse dessa área? Já tem uns... que ele comprou, ele tem 4 anos. Aí 4. Fez um gel, mas o agrimensor que fez o gel errado, aí ficou me enrolando, e agora eu consegui outro agrimensor, desmanchou aquele gel, que eu tinha registrado um gel com a área menor, e nós desmanchou, cancelou aquele gel, fez outro. Aí agora tem uns 4 anos já comprou essa área. E quem vendeu tinha a posse há muitos anos, doutor? Quem vendeu tinha a posse, né? Era mais de 40 anos que ele era dono. Nossa. A escritura dele é registrada há mais de 40 anos. Na escritura pública chegou a mencionar isso ou não, doutor? Não. Tem um registro, a escritura do antigo proprietário. Então continua no nome desse antigo proprietário, que tem 40 anos de posse, né? Aí ele vendeu, ele não morava lá, mas ele tinha mudado para outras fazendas, aí ele tinha essa terra registrada no nome dele há mais de 40 anos, entendeu? Entendi. Aí lá quem vigiava ele tinha umas pessoas que vigiavam lá para ele a terra. Eu estou falando isso para o doutor e fazendo essas perguntas porque eu tive um caso parecido aqui no Itajubi, interior de São Paulo. E não conseguimos registrar, não teve jeito, o cartório cada hora é uma nota devolutiva diferente, o cartório de imóveis. Doutor, não teve jeito. Eu acabei soltando uma ação de uso capião, usando a tese da soma da posse, porque a posse de quem vendeu também era parecida, eram uns 35 anos. E nós conseguimos regularizar através do uso capião. Por mais que tinha escritura pública, por mais estranho que pareça, foi o uso capião que fez com que o cliente, né, o comprador, conseguisse ter o imóvel no nome. Porque não tem jeito, quando enrosca no cartório, ainda mais área rural, às vezes é uma saída, né? Às vezes é uma saída para a gente cortar caminho e bater no cartório, com a decisão do cartório, pular as notas devolutivas, porque a gente sabe que sustação de dúvida inversa, em muitas ocasiões não resolve, né? Mas agora nós resolvemos as pendências e tudo. Agora eu vou, inclusive, protocolar a escritura de novo no cartório para registrar, que agora não tem mais nada errado, entendeu? Entendi. Então agora provavelmente vai dar certo, né? Agora, doutor, me fala uma coisa. A minha dúvida tomara que dê, né? A minha dúvida... Fica à vontade, doutor, fica à vontade. Tem um delayzinho aí, mas não tem problema. Hoje, a audiência está marcada agora, para essa semana ainda, né? A audiência é hoje, agora. É hoje, agora, então é agora. Essa audiência é importante o doutor conseguir levar testemunha, viu? Porque por mais que não é uma instrução e julgamento, mas a testemunha faz a diferença para provar a posse do cliente, né? A posse dele. As ações possessórias, doutor, elas são perigosas porque a gente tem que provar o 561. Tem que provar o 561. O 561 que é perigoso, né? É esse artigo que a gente sempre tem que ficar esperto, porque se a gente não prova o 561, a gente perde a ação, né? O que eu queria, a minha dúvida maior aqui é o seguinte, se eles podem fazer esse pedido contraposto nessa ação de intérprete proibitório? Pode. Não caberia, em regra, a reconvenção. Reconvenção não, mas o pedido contraposto cabe. Esse pedido contraposto é interessante que não vai abrir prazo para o doutor apresentar contestação, né? Na verdade, o doutor só vai se manifestar sobre o pedido contraposto, mas ele é possível nas possessórias, ele é possível. Esse pedido contraposto não vai gerar uma outra ação, não vai gerar
uma outra sentença, na verdade vai ficar dentro da mesma, né? É só o pedido contraposto mesmo. Nessa audiência, doutor, fica atento para provar a posse e a data do esbulho e turbação. Mesmo que na prática a gente acabe inventando, criando uma data, né, só para poder concretizar, mas fica atento a isso. Nessa audiência a gente precisa cumprir todos os incisos do 561. A posse, a data do esbulho e turbação, a data propriamente dito, e a continuação da posse, porque o cliente está na posse, né? Está assumindo gado, mas está na posse, né? Agora... Fala, doutor, perdão. E aqui no caso aqui dessa audiência, o juiz pode também ouvir testemunhas dele também? Pode. A audiência de justificativa e justificação, a preocupação é provar o 561 e também analisar se a posse é velha ou posse nova. Então, nessa audiência, o que a gente tem que se preparar? De provar a nossa posse. Esse juiz, ele tem que ter ciência que já existe uma escritura pública, está em iminência de registro. Então, em algum momento que o doutor conseguir falar isso, excelência, com todo respeito aqui, só quero deixar claro que a escritura pública foi assinada, está em iminência de registro. Então, que seja aplicada. O doutor pode falar, ou, se o doutor quiser, o doutor pode se manifestar depois, pede prazo, né, para se manifestar depois. E aí apresenta, não remissivas na audiência, mas apresenta numa peça. É até melhor, porque o doutor apresentando na peça, o doutor pode pedir que seja aplicada a súmula 487, súmula 487 do Supremo. Numa discussão de posse, prevalece o domínio ou a eminência de domínio, ou seja, a eminência de registro, que é o que o cliente do doutor tem, né? Que é o que o doutor tem. Doutor, mas ele também tem uma escritura igualzinha à minha, só que a dele é falsa. Inclusive o dono da terra já fez uma declaração falando que não vendeu terra para ele e o filho do dono da terra vai ser testemunha nossa, entendeu? Entendi. Agora, o que seria interessante também nessa ação, o doutor deixar claro que vai entrar com uma ação própria. O nome da ação que o doutor pode fazer e deve fazer é ação declaratória de nulidade de ato jurídico, viu, doutor? É uma ação que custa, né, a média de 10 até 20 mil reais. Doutor, eu já fiz lá um pedido para poder fazer exame fazer perícia. Ah, que legal. O doutor fez o pedido no próprio interdito. Eu já fiz um pedido para o juiz suspendeu, inclusive fazer perícia. Ah, que legal, doutor. Fez o pedido no próprio interdito. Agora, o que o doutor pode fazer, de fato, aí também, por fora, faz uma ação. Doutor, deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. No caso deles, que está fazendo um pedido contraposto de reintegração de posse. Esse pedido de reintegração de posse, um dos requisitos não é notificar a outra parte primeiro, né, para entregar a posse, tá? Não tem essa questão disso. Na verdade, essa tese reintegração de posse? Na verdade, o que o doutor tem que fazer nesse pedido contraposto, a linha de defesa correta, é falar que a ação deles é uma aventura jurídica, né? Qualquer ação judicial, meio, é uma aventura jurídica, porque estamos falando de uma escritura pública falsa. Então, bater nisso. E bater também na falta do 561. Porque no Brasil só pode usar a ação processória, seja a reintegração de posse, a manutenção, o interdito, quem cumpre o 561 do Código. Eles nunca tiveram a posse. Então, deixar claro que eles nunca tiveram a posse. Se eles nunca tiveram a posse, não dá para fazer processória. O doutor pode até mencionar um termo que é importante. Não. O doutor pode mencionar um termo que é o limbo possessório. Doutor, mas eles... Limbo possessório chama, doutor? Limbo possessório. O que é o limbo possessório? Eles não têm registro, porque eles têm escritura pública falsa, mas não têm registro. E eles nunca tiveram a posse, então eles estão numa situação de limbo possessório. Eu falo muito bem disso nesse livro aqui meu. Não, mas a questão é que eles alegam. Doutor, tem esse meu livro?
Né? Doutor, Voltou, doutor. Fica tranquilo que eu estou sempre esperando aqui. A questão é que, doutor, a questão é que eles alegam que eles também tinham posse, que nós que escolheu a posse deles, entendeu? Eles alegam isso. Entendi. Entendeu? Mas deixa claro, que, porque na verdade eles nunca tiveram a posse, né? Porque o vendedor tinha a posse há 40 anos, o nosso cliente tem a posse há 4. Então, o que a gente tem que falar? Que é uma aventura jurídica. É uma aventura jurídica, eles nunca tiveram a posse, que é uma invenção essa posse, né? Como que eles querem retomar a posse ou proteger a posse, se de fato eles nunca tiveram a posse? Então, bater muito nisso. O pedido contraposto ele pode ser feito, mas ele não pode ser efetivo para dar a posse para eles. Tem que deixar claro isso. Da falta de... Eu vou fazer um croquis com o doutor para ajudar, mas o nome da tese é a falta de efetividade possessória. A falta de efetividade possessória. Certo. Vou anotar isso aqui. Falta de efetividade possessória. Por quê, doutor? Porque eles nunca tiveram a posse. E para ganhar uma possessória, não é no pedido contraposto. O pedido contraposto pode ser feito, mas não para recuperar a posse ou ter a posse pela primeira vez, né? Então, o pedido contraposto pode ser feito, é uma ferramenta que pode ser usada, só que eles usaram errado, né? Eles acabaram usando errado. Tinha que entrar com a ação separada, né? Separada. Tanto é que o doutor pode pedir... Ele não quer gastar. Não quer gastar, né? Não quer gastar com nada. Eles né? querem ganhar o trem no grito, entendeu? Quer ganhar no grito, as pessoas são assim. É porque eles é político aqui, eles é político, aí eles têm muita influência, aí eles estão querendo ganhar o trem no grito. O que o doutor pode falar também é... As teses são limbo possessório, falta de efetividade possessória, e pode falar que o pedido contraposto está errado. Ele está errado porque ele não pode evidenciar na devolução de posse ou qualquer situação possessória. Ou seja, ele pode ser feito, mas não para pedir a posse de volta, a posse pela primeira vez. Então, pede a inépcia da inicial. Como não é inicial, né? Como é contestação, pede a inépcia dela. É possível a inépcia da inicial como preliminar e é possível também que isso aconteça numa contestação, numa defesa, né? Ou seja, a ação, a peça, o meio está errado, né? Agora, é importante também o doutor trabalhar com o artigo 77, viu? O doutor pode pedir e deve pedir que seja condenado ao ato atentatório à dignidade da justiça. Por quê? Eles estão enganando o Poder Judiciário, então pede que ocorra a condenação de ato atentatório à dignidade da justiça. Artigo 77 do Código de Processo Civil. Porque é uma aventura jurídica, pode deixar claro, é uma aventura jurídica, né? Porque lá eles vão levar testemunha, né? Para dizer que eles tinham posse, que não sei o que, e tá. Outra coisa aqui, doutor. São 3 acusados, são 3 réus. Só um que compareceu no processo, não teve citação dos outros. Aí essa audiência de justificativa pode acontecer sem os outros? Pode acontecer. A audiência de justificativa e a audiência de saneamento são audiências diferentes, né? A de saneamento o juiz acaba fazendo o que ele quer, porque ele está saneando antes de julgar. Então, às vezes ele escuta alguém ou não. E a audiência justificativa, o juiz normalmente ele vai escutar sempre o réu, porque ele quer saber do réu se a posse é velha, se a posse é nova, se existe posse. Por isso, nessa audiência, por mais que o doutor leve testemunha, pode ser que essas testemunhas não sejam nem ouvidas, né? Depois dá até para usar como tese, cerceamento de defesa, mas pode ser que isso ocorra, porque não existe um contraditório, né? Não é porque ouviu aqui e vai ouvir lá, é uma audiência um pouquinho diferente. Nessa audiência justificativa ou justificação, o doutor tem que deixar claro que eles não cumprem de forma nenhuma os requisitos do 561, porque o juiz busca nessa audiência fazer prova do 561, é isso que o juiz quer nessa audiência, né? Entender se eles cumprem os requisitos de uma ação possessória, por mais que eles sejam réu. Então o doutor tem que deixar muito claro nessa peça, após a audiência, ou mesmo na audiência se tiver a oportunidade de falar, que eles não cumprem nenhum requisito do 561. O inciso 1, que é a posse, eles nunca tiveram.
A data de esbulho e turbação também não, porque quem está sofrendo esbulho é o autor da ação, né? Então, tudo isso o doutor tem que deixar claro, né? A data também, eles não têm data, porque quem está sofrendo esbulho é o autor, né? E principalmente, eles não vão conseguir provar nunca a continuação da posse, porque eles nunca tiveram, né? Quem está na posse hoje sou eu. Agora o ato atentatório, doutor, na peça oportuna que o doutor for fazer, pode até mencionar em audiência, mas tem que usar, hein, doutor? Tem que usar, vale a pena usar. Doutor. Mas então será que não tem perigo do juiz dar a posse para eles lá, não? Não tem. É claro que fatalidades jurídicas acontecem, né? Mas não tem porque, nesse caso, só o doutor tomar muito cuidado de deixar claro que eles estão no limbo possessório, eles nunca tiveram a posse, e as testemunhas que o doutor levar, instruir desse jeito também, né? Falar, olha, deixar claro que eles nunca tiveram a posse. Eles vão falar a verdade, fica mais fácil, né? Mas a hora que o doutor for fazer a pergunta, você sabe me dizer se eles tiveram a posse em algum momento? Você sabe me dizer se o vendedor vendeu para eles? Você sabe dizer quem são eles? Né? Então, as testemunhas vão falar, não sei, não tem informação. Para mim, quem comprou foi o comprador, não eles. Então, isso ajuda muito. Nunca vi eles lá, nunca tiveram a posse. Então, essas informações ajudam muito, entendeu? E a defesa deles, inclusive, é baseada numa escritura falsa. Eles não estão alegando que eles são donos, entendeu? Entendi. Ou seja, eles não estão discutindo, né? Entendeu? Você vê, a loucura deles é tão grande que com escritura pública eles estão alegando que são donos, né? A escritura deles é pública e tudo, só que ela é falsa, entendeu? Entendi. Eles fizeram ela no cartório, tudo certinho, mas ela é falsa, ela foi feita através de uma procuração falsa, entendeu? Ela foi feita através de uma procuração falsa. E me fala uma coisa, o doutor pediu a perícia da procuração falsa, o doutor pediu no próprio interdito proibitório? Foi, no próprio processo. Nós fizemos um pedido, que o juiz suspende a ação para poder fazer essa investigação, né? Eu já tentei essa procuração no cartório, essa escritura no cartório, essa escritura que eles têm, nem existe, o cartório nem acha esse documento deles para poder mandar para a gente. Entendeu? Tá. Nossa, isso é ótimo. E o cartório, ele fez uma nota devolutiva falando isso ou não? Só foi uma pesquisa verbal? A gente faz agora pela internet, a gente faz a busca e aí deve ter feito, eu vou ver isso depois do meu secretário aqui. Agora, em relação a essa ação, o doutor fez bem, interdito proibitório para se proteger, uma ação preventiva, parabéns, arrasou, doutor. Agora, que é importante explicar, né, para proteger o cliente, é sempre pensar nessa ação declaratória de nulidade, porque a ação declaratória de nulidade vai pedir a nulidade da procuração, e aí vai invalidar todos os atos, né? Então, seria interessante propor essa ação. O nome da ação é Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico. E aí vai pedir o quê? A nulidade da procuração. Essa procuração, eu vou procurar daqui de forma direita, mas eu acho que já teve alguma decisão, que o dono da propriedade ficou sabendo que eles estavam falsificando os documentos da terra dele, aí ele já anulou essa procuração, entendeu? Entendi. Só que acontece o seguinte, mesmo assim eles fizeram essa escritura, mas não conseguiu registrar justamente por causa dessas nulidades, entendeu? Por isso que eles não registram essa escritura. Justamente por causa da nulidade. Isso já ajuda muito. É claro que a gente sempre fica receoso, o judiciário tem fraudes, tem corrupção, né, doutor? A gente sabe disso, o Brasil é um país complicadíssimo, né? O mundo né? Mas, doutor, tem tudo para levar, viu, doutor? Tem tudo para levar. Eles não conseguem fazer prova da posse, eles não conseguem cumprir o 561 do código, né? Então, eles estão no chamado limbo possessório. Tanto é que o doutor vai usar nessa estrutura, as teses são limbo possessório, ato atentatório à dignidade da justiça, e uma das teses focais é a tese da falta de efetividade possessória. Então, eu acho que é só isso mesmo, né, que eu tinha minhas dúvidas, eu acho que era só isso aqui mesmo. Doutor, faz a peça, eu sei que o doutor vai para audiência, né, então pode ser que não precisa fazer peça, nada, mas na audiência, o juiz dando prazo para o doutor fazer, e não fazer remissivas, e fazer em prazo para se manifestar, o doutor tem que pedir.
ó, eu quero prazo para juntar documentos. Pede prazo. Isso vai constar na ata, né? E aí o doutor pode juntar o quê? Qualquer coisa. É uma desculpa para fazer uma peça. E nessa peça o doutor apresenta essas teses. Falta de efetividade possessória, ato atentatório de dignidade da justiça, limbo possessório. Então, na audiência, deixa bem claro que eles não cumprem o 561, que é uma aventura jurídica, que é uma situação fraudulenta. Na audiência, deixa claro que o doutor vai exigir a condenação do ato atentatório de dignidade da justiça. E as testemunhas, o doutor instrui, e o lado que nós estamos, o lado bom que nós estamos do lado da verdade, instrui no sentido de falar que eles nunca tiveram a posse. Deixa bem claro isso. A palavra que tem que sair da boca da testemunha nunca tiver a posse, entendeu, Dona? Certo. Vou fazer. É que o juiz depois vai abrir um prazo para alegações finais, né? Abre prazo, mas tem juiz que faz o quê? Como é uma audiência de justificativa, é só para saber se tem a posse ou não e dá a liminar ou não, tem juiz que fala, ó, vou dar a sequência do processo de forma normal. Ele não dá prazo, né? Ou se não, tem juiz que sugere, quer fazer admissivas? Não cai nessa não, doutor. Se o juiz não der prazo, se ele falar que dá prazo, ótimo, é o correto. Se não falar, pede prazo para juntar documento, porque é muito importante o doutor levar isso para a peça, né? Deixar claro isso que a gente conversou na peça, viu? Mas eu falo assim, nessa audiência agora de justificação, aí ele abre prazo depois para poder as partes falar? Tem juiz que abre, tem juiz que não. O certo é abrir, mas tem juiz que aplica a economia e celeridade processual e não abre. Se o juiz não falar nada, olha, eu vou abrir prazo para vocês. Se ele não falar nada, fala, excelência, eu gostaria da abertura de prazo para juntar de documentos. Aí ele vai falar, eu dou prazo aqui em audiência, 10 dias. Normalmente é assim. Ou ele vai falar, não, segue a sequência normal do processo, se quiser juntar alguma coisa, eu vou analisar. Entendeu, doutor? Não entendi. Não, então beleza, doutor. Depois você depois você me manda mensagem para falar como foi a audiência, tá? Qualquer dúvida eu tô aqui para te ajudar. Eu tô com umas outras ações possessórias aqui, depois vamos fazer mais contato, vamos fazer uma parceria aí. Tá bom, conta comigo. A mentoria é para te ajudar, te proteger, viu? Tô aqui com muito carinho, tá bom? Então beleza. Valeu. Doutor, um abraço. Tudo de bom, viu? Boa. Tchau, tchau. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Apareceu o Emílio aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Emílio tá com você? O Emílio é advogado que trabalha comigo, ele tá atuando na casa, olha ele aí. Eu falei pra ele entrar, ele chegou atrasado. Não, eu estava tentando acessar pelo meu e-mail e não estava conseguindo. Não faz mal, Emílio. Você chegou atrasado, mas chegou, né? Isso que é importante. Então assim, professor, eu posso tirar algumas dúvidas? Pode e deve. Ainda bem que eu vi que você entrou aqui. Eu vou entrar em audiência. Claro. Só pra gente poder, eu perdi um pouco da reunião. Tá bom. Aí, Emílio, fica à vontade. Tô aqui pra... Claro, tô aqui para te ajudar. Para poder sair redonda. Tá bom. Eu conversei com o doutor Pedro, Emílio, desculpa te cortar, mas o que a gente tem que bater nessa audiência? Essa audiência de justificativa ou justificação é uma audiência que só serve para uma coisa. O juiz vai analisar se cumpre o 561 ou não. E se a posse é velha e a posse é nova. Então, nessa audiência... para tirar a dúvida dele, que ele deveria já decidir eliminar. É isso. Ele teve a dúvida, marcou a justificação. É isso mesmo, doutor. Então, o que a gente tem que fazer? Nessa audiência, a gente tem que fazer prova que a parte adversa não cumpre os requisitos do 561. Então, na hora que tiver a oportunidade de falar, excelência, quero deixar claro aqui que é uma aventura jurídica por parte deles, existe a procuração que é falsa, isso vai ser devidamente provado, e eles não fazem prova do 561, eles nunca tiveram a posse. Tenta colocar essa sementinha na cabeça do juiz. E as testemunhas, as nossas, elas têm que ser instruídas nesse sentido. E as testemunhas contrárias, a gente tem que fazer elas caírem em contradição também em relação a isso. As testemunhas... Professor Júlio, fica à vontade. Só um minutinho, só para mim, porque tá bom. Assim, o processo tá bem fresco na minha cabeça. Tá bom. Só para mim poder aparar uma areia aqui que eu acho que é importante. Nós entramos com a ação de interdito, eles contestaram com o pedido contraposto e juntaram o documento falso. Ato contínuo, eu juntei um incidente de falsidade. Para quê? Porque o incidente de falsidade documental ela é uma questão prejudicial
que interfere diretamente no mérito. Então o juiz ele tem que parar o processo ali, por quê? Tem uma Porque questão, é uma questão de ordem pública. Verdade. Uma vez que o documento é falso, nada vai adiantar ele resolver questão nenhuma, porque é nulo. Da procuração para cá é tudo nulo ato. Então, assim, o senhor é o professor, né? Imagina, estamos aqui juntos, aqui para resolver. Eu estou trocando a ideia com o senhor no seguinte sentido aqui. Pedir a ordem no início da audiência, para antes do magistrado decidir qualquer questão, que é o certo, é o correto, e ele decidir sobre a questão prejudicial que está protocolizada dentro dos autos. É que tem duas estratégias, né, doutor? Isso é importante. Muitas vezes, eu acho legal essa estratégia, gostei de fazer o pedido pela ordem, tem uma questão incidental a ser resolvida grave. É uma estratégia legal porque mata na raiz. Mas também é interessante se a gente não fizer isso, porque como de fato eles nunca tiveram a posse, tá fácil de pegar a contradição deles, provar que eles nunca aprovaram o 561, se a gente... Só que eles são tão malandros, professor, são tão malandros, e assim, a família que está lá, infelizmente, assim, é família de políticos, já vem de antepassados deles, assim, de grilagem de terra, são profissionais, não é da agora, não, vem do tataravô, o senhor tem noção? Já faz essas coisas, né? Ramificado. É complicado. Então, assim, aí eles pegaram um pescador que está lá, que tem um ranchinho lá, e fala assim, são profissionais mesmo, entendeu? Estão acostumados a fazer isso, né? Isso, tem que tomar muito cuidado com essa questão de testemunha, porque para pegar o Joãozinho, o Baixãozinho, colocar lá, para convencer, pra você ter noção, eles têm testemunhas profissionais, que eu acho que usam para qualquer caso. Se o senhor colocar ele no acidente de trânsito, ele vai lá, testemunha, ganha. Se colocar na aposentadoria, ganha. Se colar, ganha. Eles são terríveis. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma área muito perigosa a gente ficar na questão de testemunha para provar a questão de posse nova ou posse velha, ano e dia, porque, o senhor tem noção, um deles foi desembargador pelo Quinto. Então é uma verdadeira máfia ali, uma cúpula, né? Máfia, não. Eu sou juiz do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB da Seccional de Goiás. Um deles era na gestão passada, é primo primeiro do governador. O que acontece? Colocaram ele, ele foi pelo Quinto agora. Ele está com a ação judicial, ele grilou 500 alqueires do lado da terra do meu cliente. Entendeu? Tem uma ação na justiça já. É uma quadrilha, né? É uma quadrilha, é máfia. Não, o senhor tem noção? Não. Eu fui ameaçado de morte, me deu porte de arma, a OAB pediu proteção da Polícia Federal para mim. Nossa. Não é brincadeira. Por que eu falei isso pro doutor? E assim, o tanto que assim, o meu cliente está correto, a OAB pulou pro meu lado. Se eu tivesse errado, né, meu cliente tivesse errado, a OAB jamais. A OAB, eu tinha sido eleito pelo conselho como juiz, só que não tinha tomado posse. Eu acho que a força política foi tão forte em cima, ele me deu posse do dia para a noite. E se eu tivesse errado, a OAB oficiou a Polícia Federal para me dar porte de arma e pediu segurança de agente federal. E doutor, olha só, eu gostei da estratégia de pedir pela ordem, excelência, tem uma questão incidental, já mata ali. Mas por que eu falei da segunda estratégia? Porque às vezes contra grilheiro, contra uma máfia, né? Uma máfia, é máfia mesmo. Às vezes uma boa estratégia, a gente mata no mérito e aqui a gente faz uma ação por fora, ação declaratória de nulidade acumulada com indenização. Como é uma máfia, mas a situação está mal explicada, tem procuração falsa e aparentemente está notório, está fácil de demonstrar, provar isso, não, talvez na outra ação a gente consiga indenização, só para travar eles, né? Eles alegam, por exemplo, no pedido contraposto, que tem 20 anos que estão na propriedade. Eu não lembro se é 18 ou 20.
Se fosse assim, entrariam no pedido contraposto com o campeão e nem juntariam documento falso. Mas não, juntaram documento falso. Só que quem juntou foi uma advogada. Eu acho que ela estava meio sem noção. Quando eles perceberam, a ação já estava lá na frente e eles contrataram um outro escritório de advocacia, que aí começou a percorrer o caminho correto, mas também já tinha juntado. Já deu um tiro no pé. Ou seja, o documento falso, assim, ao meu ver, anula tudo para frente, é prejudicial. Ou também, o que pode ser feito também, uma estratégia? Fala, né, pela ordem, tem uma questão incidental, documento falso, tem juiz que é terrível, tem juiz que vai, o doutor sabe disso, né? Tem muitos juízes que vai falar assim, olha, isso vai ser discutido dentro do processo, aqui é uma audiência com outros fins, eu quero saber se a posse existe e se ela é velha ou nova. Se o juiz conduzir dessa forma, que acredito que é o que ele vai fazer, tudo bem que a gente deixou registrado, que tem uma questão incidental, mas vamos trabalhar em cima do 561, nós estamos preparados para isso. E aí, se o juiz de fato não der muita atenção a isso, e acontece muito na prática, infelizmente, dá para fazer uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido acumulado de indenização. É uma saída boa, uma saída inteligente, né? Pior das hipóteses. Vamos trabalhar com a pior das hipóteses. Porque imagino eu falo isso porque por dentro da OAB eu tenho notícia que tentaram fazer força política para me derrubar. Só que como o presidente conhece a minha índole, me derrubou para cima. Por quê? Porque agora só o Conselho Federal toma meu OAB. Tentaram me derrubar. Não, é terrível. O senhor não tem noção. A hora que o senhor tiver a oportunidade de fazer... Esse país nosso é complicadíssimo, né? É máfia. E quando a gente fala de direito imobiliário, é muito grileiro, né? Grileiro profissional, mas, né? Assim, não, mas nós também somos, mas dentro da lei. Claro, eles são a margem da lei. Então, assim, é só alinhar uma estratégia aqui agora para quê? Porque com certeza, eles, o desembargador, tomou posse agora esse ano. Foi lá, inclusive saiu no jornal, que ele, é uma terra vizinha essa, que ele grilou 500 e poucos alqueires, que é um processo que está em tramitação e ele está na posse. A viúva, ele tomou de uma viúva, que é o polo passivo, ele entrou com não, ela é o polo passivo de reintegração e ele é o polo passivo. Então, assim, o magistrado da vara já tem ciência desse processo. Então, já tem ciência do modo operante deles. E, assim, esse processo vem arrastando desde outubro. Já foram adiadas 3 audiências. Penso eu que o magistrado, ou magistrada, porque sempre substitui lá, está sofrendo uma pressão gigantesca. É um jogando para o outro para não decidir liminar. Por quê? Liminar decide dentro de 48 horas, sem nem ouvir outra parte aqui. Verdade. Além de marcar audiência, ele já adiou 3. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses adiando a audiência. Por isso essa audiência, pode ser, doutor, eu acho que vai acontecer isso, hein? Com muita propriedade no assunto, já vi acontecer isso. Inclusive o doutor Rafael, um aluno meu, também um caso parecido, só que isso ocorreu em Minas. O juiz, como percebeu que a situação era complexa, existia uma movimentação política, inclusive, o juiz não quis matar na raiz, não quis chamar a responsabilidade e falar, existe uma questão incidental. E o que ele fez nessa última audiência há pouco tempo? Ele manteve a audiência, e eu acho que é o que vai acontecer, viu, doutor? Por isso, por mais que a gente chame a atenção logo no começo da audiência de uma questão pública, né, que é a questão da nulidade, da falsidade, o juiz vai manter a audiência. Por isso a gente precisa estar preparado em relação ao 561. E aí eu estava até conversando com o doutor, o que a gente tem que alinhar aqui? A hora que o juiz fizer a abertura, porque ele vai fazer isso, e aí sim nós podemos discutir isso numa ação própria ou dentro do processo, os doutores que vão escolher, eu discutiria numa ação própria, ação declaratória de nulidade, acho mais importante. Mas nesse contexto desse processo, teria que bater em 3 rotas, 3 teses. A primeira, a falta de cumprimento do 561, então deixar claro isso, instruir as testemunhas para isso. Em relação às outras testemunhas, fazerem elas caírem em contradição, porque eles não têm o 561, eles não cumprem o 561, eles nunca tiveram a posse.
E dentro dessa rota, o que a gente tem que fazer? Falar que eles não têm a efetividade da posse. Eles nunca tiveram a posse. Então eles não cumprem o 561, não têm a efetividade da posse e com chave de ouro deixar claro que ocorreu um limbo possessório. O que é o limbo possessório? Eles não têm registro e não têm posse. Eles têm a procuração falsa, né, que gerou a escritura pública, mas não tem propriedade e não tem a posse efetiva. Então a nossa linha de defesa nessa audiência é o limbo possessório, falta do cumprimento. Não tem posse e nem domínio. Não tem posse nem domínio, é limbo possessório. O que é o limbo? É o buraco, né? No previdenciário eles gostam de falar o limbo previdenciário, né? O cara não tem uma coisa nem outra, não tem benefício nem aposentadoria, lá, o pessoal do previdenciário. Para nós aqui no nosso ramo é um limbo possessório. Eles não têm posse e não têm propriedade. Essa é a tese que a gente tem que defender nessa audiência. E em segundo lugar... Primeira tese, 561. Segunda tese, contradição das testemunhas deles. Terceira tese, limbo possessório. O senhor, assim, vou pedir uma sugestão para o senhor. O senhor não daria sugestão, no caso, de eu começar, antes de entrar no mérito, puxar a questão prejudicial primeiro? Pode fazer, faria assim. Excelência, pela ordem, quero deixar claro que existe uma questão incidental aqui. Isso, porque é uma preliminar, porque ultrapassou a questão prejudicial, porque na verdade eu tenho que parar o processo ali. Mas não vai fazer, doutor. Ele não pode nem decidir. Mas não vai fazer. Ele vai tocar audiência. E a justificativa dele, doutor, o doutor vai escutar isso, vocês vão escutar isso na audiência. Ele vai falar, por mais que tenha uma questão incidental, ela vai ser discutida durante o decorrer do processo ou em ação autônoma. Aqui eu estou aqui para analisar a questão processuária. E aí quando ele fala isso, questão processuária, ele está lá para analisar se a posse é velha, se a posse é nova, se cumpre o 561. Por isso os doutores devem ir preparados para essa audiência para bater nesses pontos. Porque o juiz vai manter a audiência, doutor, vai manter. O certo a gente sabe que era parar, falar, estou cancelando a audiência, mas não faz isso. Eles não fazem por ego, não fazem por interesse. Não, mas aí, doutor, o pulo do gato é o seguinte. Eu oficiei Ministério Público Federal, GAECO, por causa da quadrilha, Presidência da República, porque o governador daqui é contra o presidente da República, que o Lula ficava xingando ele de ladrão, é primo primeiro do governador aqui, o desembargador. Então, assim, o juiz sabe que os olhos do país jurídico está em cima dessa ação, porque isso aí define até a presidência da República. O senhor está me entendendo? Assim, a repercussão disso aí, da família. Eu sou a favor, toda estratégia acho que é válida, né? Acho que a gente tem que tentar isso, aquilo. Só que a gente sabe que na prática cada um vê o seu rabo, né? Na teoria, todo mundo ia fiscalizar, fazer alguma coisa, mas na prática, doutor, tá certo, tem que fazer mesmo, tudo, mas a gente sabe que na prática a gente precisa tomar cuidado com esse mérito, porque a questão incidental, ela vai ser resolvida no decorrer do processo, numa ação autônoma, mas nessa audiência a gente tem que ir preparado, porque vai ter. Sim. É porque creio eu que, inclusive, como o Ministério Público GAECO foi oficiado, imagino eu que eles já devem estar investigando isso aí, certo? Porque é prova documental, qualquer hora pode até deflagrar uma operação. Às vezes o próprio juiz já pode ter ciência disso, por isso está adiando essas audiências, porque não existe dois documentos verdadeiros sobre a mesma área. Não tem. O dele é falso. Essa questão incidental, eu faria essa audiência nesse tom. Eu falaria, né, pela ordem, excelência, tem uma questão incidental que tem que ser resolvida, é ordem pública, é uma questão grave, é a nulidade. O juiz, ele já está treinado e está manjado, ele vai virar e falar, olha, doutor, isso nós vamos discutir dentro do processo numa ação autônoma, eu vou manter a audiência. Ele vai fazer isso. E aí essa audiência vai ser conduzida. E aí o que os doutores vão fazer? Vão tentar, tanto com as testemunhas e contra as testemunhas, tentar com a contradição das outras testemunhas, deixar muito claro que não cumpre o 561, eles estão no limbo possessório, falta a afetividade possessória. Essas são as três teses que a gente tem que usar. Limbo possessório, falta de cumprimento do 561 e falta de afetividade possessória. Fora isso, deixar claro que está ocorrendo um ato atentatório à dignidade da justiça, porque eles estão tentando induzir a judiciária a erro.
Essas são as teses que nós temos que levantar nessa audiência, para não ter prejuízo. E aí é importante nunca fazer remissiva nesse tipo de audiência. A hora que o juiz orientar, induzir, faz remissiva para adiantar. Não, eu quero prazo, assim, eu quero prazo. Doutor, uma dúvida. Deixa eu perguntar um negócio para ele. A parte autora tem que estar presente na audiência nesse caso aí ou não? Tem. Na verdade, nesse tipo de audiência, todos têm que estar presentes. Então, eles vão estar presentes, viu, gente? Eles vão estar presentes. Não. A parte autora, no caso... Somos nós. Tem que estar presente. Eles são réus, eles vão estar presentes. Autor e réus. Mas se o autor não for aparecer, não tem problema também não, né? Doutor, mas acho importante comparecer, viu? Porque na prática o processo não vai ser arquivado, não vai ser extinto, mas o fator de não aparecer, ainda mais a gente lidando com uma quadrilha, a gente vai dar brecha, vai dar margem. Então o ideal é a gente aparecer. E por que aparecer? Porque para nós o nosso interesse nessa audiência é deixar claro o pedido pela ordem, né? Matéria de ordem pública, não vai resolver, não vai matar a audiência, vai ter, e a gente consegue enfrentar o 561, para não dar brecha, né, gente? Eu não vejo uma audiência que a gente teria qualquer vantagem no fato de não estar presente. É muito importante estar presente. Até para poder mostrar boa fé para o juiz. Porque não estar presente, como nós somos autores, processualmente vai nos acarretar o quê? O juiz vai olhar com desprezo, vai falar, opa, provocaram o judiciário e não estão nem atentos. Então, essa audiência ela seria até necessária a nossa presença, né? Senão pode nos causar um prejuízo, sim. E assim, como eles entraram com o pedido contraposto, então, porque o dispositivo da lei diz que essa audiência processória é para sanar a dúvida do juiz com relação a liminar, porque se ele já tivesse de plano, ele já deferiria ou indeferiria. Essa audiência ela serve para isso, para provar se a posse é velha ou nova, né, em relação a liminar, e o 561. Existe uma outra audiência, que é a de saneamento, mas a audiência de saneamento o juiz marca de julgar. Só tirar outra dúvida com o professor. Só que ela é para ouvir testemunhas da parte autora. Aí o primeiro, só que eles entraram com o pedido contraposto, eles passaram também a ser autor e réu. O senhor concorda comigo? Concordo. Essa audiência, ela é bem diferente da instrução de julgamento, essa e a de saneamento. Então, é uma audiência que, em regra, o juiz tem que escutar as testemunhas do autor, mas o juiz, pelo princípio do livre convencimento, ele pode escutar as testemunhas do réu. Então, é uma audiência que muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer, porque ela é diferente, né? Ele acabou de dar um despacho agora que vai ouvir as testemunhas do réu. E ele pode fazer isso, né? Na verdade, ele não é. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Acabei de olhar aqui, vai fazer. Ele não é obrigado, mas ele vai fazer. Mas isso é bom. Isso é bom porque, como o outro lado nós imaginamos que são testemunhas compradas, instruídas, tem um lado bom. Nós vamos lá para pegar a contradição. Você está falando que ele tem a posse, né? Quanto tempo ele tem a posse? 10 anos. Doutor, mas lá por ser uma área muito extensa, deixa eu explicar só para o senhor ter noção. É uma área de 5 mil hectares, certo? Então, assim, existe ali muitos ribeirinhos, muita gente que está ali até há 50 anos, assim. Não dá para tomar conta disso, é inadministrável, né? Pessoas que realmente se levar o juiz ver que está lá e contar uma história de votação, profissionais mesmo. Agora, um ponto que eu queria falar para os doutores, se em algum momento surgiu uma pergunta, o cliente de vocês tem a posse exclusiva? Deixar claro que não. Excelência, não. Porque a área é muito grande e, como de costume, essa área é muito grande e, como de costume, tem ribeirinhos, tem pessoas que, por mera tolerância, nós deixamos ficar. Pescadores, então dá para deixar claro isso, né? A gestão é exclusiva, não a posse. A gente perguntar isso aí para a nossa testemunha, que é o peão da fazenda, que lá existem ribeirinhos, que inclusive
né, se ele levar alguma testemunha nesse sentido, que essa testemunha é esse tipo de pessoa. Por quê? Porque nós não podemos cair em contradição, né? Então, a partir do momento que a gente fala posse exclusiva, então, excelência, a gestão é exclusiva. A gestão é exclusiva porque nós somos os donos, os proprietários, os únicos possuidores e iminência de registro. Mas a área é muito grande e nós permitimos que algumas pessoas frequentem o local, né, para várias situações, ribeirinhos, a área é muito grande, isso é comum. Como Vossa Excelência deve saber, é muito comum, a área é muito grande, então, mas isso chama mera tolerância, então deixa claro que é mera tolerância. Inclusive, as nossas testemunhas, o ideal é fazer perguntas assim, você sabe me dizer se eles foram autorizados a utilizar um espaço, alguma parte, algum espaço? Não, nunca foram. Sabe me dizer se emprestou para eles alguma parte da área, se houve mera tolerância? Não, nunca houve, nunca ocorreu. Por quê? Porque mera tolerância é normal. Quando eu permito que alguém use, eu empresto, eu alugo, eu arrendo, eu pratico a mera tolerância, isso não quer dizer que eu pedi a posse de fato, entendeu? Foi por mera liberalidade por um tempo. Zé. Isso, porque se eles tentarem bater nesse fato, olha, mas tem outras pessoas que ficam lá, sim, nunca questionamos isso. É uma área muito grande, é normal a mera tolerância. Professor, eu não sei, eu entrei na reunião de vocês depois que começou, mas assim, a ação é tão bem instruída que o dia que a polícia ambiental foi lá e deflagrou a operação para poder combater, e eles estavam desmatando 50 alqueires dentro da fazenda do meu cliente. A polícia ambiental foi lá e o gerente foi com 2 seguranças policiais. Chegaram na fazenda, tinha os poceiros do requerido dentro da sede, com um policial lá em Mato Grosso, com um policial do estado de Goiás, farda da PM de Goiás, lá do Mato Grosso. Você vê que nível que chegou. A arma, a espada, não, isso saiu no jornal em rede nacional, depois abafaram, certo? Então, assim, eles têm uma propriedade pequena do lado, estão grilando para cá, invadindo de cá, entrando com interdito proibitório para proibir deles entrarem para cá e retirar os animais para lá, e estão criando toda essa situação. E tem muito. O que mais tem no Brasil é grileiro profissional, tanto de área rural como urbana. Tem uma empresa no Brasil aqui que aparece no CNPJ como construtora, mas nunca construíram uma parede. Qual que é o negócio deles? Eles têm equipe de motoqueiros que ficam andando para lá e para cá para achar imóvel abandonado. E a partir do momento que eles acham um imóvel com cara de abandonado, eles levantam a documentação para ver se tem herdeiros ou não tem, se é vivo, se é morto. Então é muito comum isso no Brasil. Mas os doutores têm um lado bom, né? Está do lado da verdade, isso é muito bom. Ou seja, a nossa escritura pública realmente é real, legítima. Então, claro que a gente tem que ficar esperto, quadrilha é quadrilha, o judiciário é passivo de erro, de corrupção, mas a gente tem tudo para, não só na questão incidental, levar, como na questão de mérito, né? E a gente tem que estar preparado na questão de mérito também. A coisa é tão séria que tinha um conselho, que tinha documento falso também, em 200 alqueires, que dá 4 vezes 2, 1.000 e poucos hectares lá dentro. Ele chama de Renato da Globo. Bom, quando ele viu que deu esse alvoroço todo, lá teve que colocar a equipe de segurança. Lá meu cliente está pagando a equipe de segurança R$35 mil por mês. Imagina. Todo mundo assim, regularizado na Polícia Federal lá para não cometer crime, porque lá pode dar tudo, pode dar nada. Porque se papiar é exibado. Então, esse outro grileiro de 200 alqueiros, ele me ligou, doutor, mas vocês, e comigo, tá aqui minha documentação, eu já sabia que era da mesma forma, mas doutor, para não envolver e mexer com ele, porque já está com esse problema, para ir um de cada vez. Falei, não, eu não sei. Enfim, esse outro grileiro vendeu a fazenda. Previdencialista é uma nova forma. Doutor, faça essa audiência sim, não deixe de ir, porque é muito importante, né? Porque nós não podemos nos apegar só à questão incidental. A questão incidental tem tudo para nos ajudar, ou dentro do próprio processo, numa ação autônoma.
Mas como nós estamos falando de uma quadrilha, é muito importante a gente defender a questão de mérito. E tem tudo para dar certo. Faz essa audiência e pela amizade que criamos, mais com o professor, vocês ganham um amigo, quero o bem de vocês. Depois da audiência, me avisa o que aconteceu, me manda uma mensagem, fico muito contente. E qualquer situação estranha que acontecer, me avisa. Eu estou aqui para ajudar. Se vocês precisarem de um parecer, alguma coisa assim. Hoje, esse livro aqui, ele foi mencionado no Brasil em pelo menos 18 acórdãos, né? Do STJ, 2 acórdãos do Supremo. Então, eu posso ajudar dando um parecer para poder fundamentar alguma ação, alguma coisa. Contem comigo, vocês não estão sozinhos, tá? Então, beleza, doutor. Muito obrigado. Eu estou à disposição, tá bom? Conta comigo, viu? E vamos lá, vamos. Só uma hora. Avante, vamos lá e vamos. Tá bom. Eu aguardo o retorno de vocês, hein? Sucesso, vai dar certo, vai na audiência. Fica com Deus, gente. Muito obrigado. A hora que vier São Paulo, vai tomar café comigo, hein? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Já.